Olá para você que acompanha as mídias do Jornal Paraná. Nós estamos recebendo aqui na redação hoje o Ricardo Lora, ele que é presidente do Sinduscom. Ele vem falar um pouquinho do setor de construção civil, como que está aí diante dessa pandemia e também as perspectivas para o futuro. Ricardo, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse desse crescimento aí a nível nacional. Existe um estudo que aponta um crescimento de 30% no setor de construção civil em relação ao período pré-pandemia. Ao que se deve esse crescimento e como que isso aconteceu? Então, tá bom. O crescimento está diretamente relacionado à queda da taxa Selic. Então, desde que a pandemia se iniciou, uma boa saída foi a redução da taxa Selic para o reaquecimento da economia. Assim que a taxa Selic cai, os investimentos comumente mais aceitos por aí acabaram perdendo rentabilidade. E o imóvel sempre foi um investimento muito seguro, muito bem lastreado. Então muita gente retomou as atividades para fazer construções e investimentos do setor da construção civil com retornos acima do que a poupança estaria dando. Ela é relativa com toda a taxa de juros, né? Então, queda da taxa Selic, o pessoal tira dinheiro do banco e volta a investir em construção civil, tanto incorporadoras quanto indústrias e comércio, né? Quem quer aumentar a sua unidade. Então, muita gente voltou a construir para aumentar suas indústrias fabris, sua empresa ou até mesmo as incorporadoras com a parte residencial, né? Nós tivemos aí diversos casos de falta de material, inclusive aumento no valor também. Essa falta não seria pelo aumento de obras domésticas, digamos assim, seria mais essa retomada que você já acabou de citar, aliada a uma paralisação, a uma redução da produção? Isso. No início da pandemia, as grandes indústrias acreditavam que a construção daria uma segurada, né? E ela realmente deu uma segurada por uns 30 dias, 40 dias, né? Mas acreditava-se que isso seria muito mais longo. O que aconteceu foi que logo que a taxa Selic caiu, o pessoal voltou a construir, todo mundo já voltou. Bem na realidade, a construção civil não chegou nem a parar, né? Foi uma das indústrias que menos sofreu interferência durante a pandemia. Foram legislações municipais, né, que escolheram o que fechava e o que abria, mas a grande maioria das cidades do Brasil, a construção civil não parou. Então as grandes indústrias que entregam materiais para a construção civil, por exemplo, aço, cimento, desligaram os fornos, pararam de, vamos dizer assim, as empresas que fornecem latas para tintas, por exemplo, parar de fabricar. Então, acreditando-se que sobraria esse material. O que ninguém esperava é que tão rapidamente voltaria a se aquecer. Então, como esse aquecimento voltou muito rápido, as indústrias não estavam preparadas para suprir essa demanda. Então, ocorreu essa falta de material, está ocorrendo ainda. A gente acredita que ainda nos próximos 2 a 3 meses essa situação vai se regularizar, as empresas estão fabricando mais. E tem mais um detalhe também, algumas empresas aproveitaram também a alta do dólar. São muitos produtos que já eram exportados, né? Mas essas empresas acabaram dando preferência à exportação. Preferência, obviamente, com uma rentabilidade muito maior, né? Então o dólar subiu, ao invés de vender para o mercado nacional, acabaram vendendo para o mercado internacional. Isso ocorreu um desabastecimento e automaticamente um aumento de preços aqui também, né? Falando um pouquinho do setor de empregos, né? Você disse que foi um dos setores que menos teve prejuízo nessa questão de paralisação. É um dos setores, um dos únicos, né, que continua mantendo os empregos e também abriu mais postos de trabalho. Só que também é um dos setores que, quando é aquecido, também favorece os empregos formais. Como que está a situação aqui na região? Você acha que isso perdura? Qual que é a visão disso? Então, de uma forma histórica, né, a construção civil sempre é utilizada para uma retomada da economia, né? O investimento na construção civil é o que traz um retorno mais rápido de geração de emprego e renda. Então, assim que isso aconteceu, óbvio que foi muito aquecido no início e continuou durante alguns meses para que fosse suprido toda essa demanda. A gente acredita que isso continua no próximo ano, óbvio que não nessa crescente como aconteceu esse ano, mas ela vai se estabilizar, quem sabe onde deveria estar, porque o que ainda rege o mercado da construção civil, ainda mais quando nós falamos de indústria imobiliária, de mercado residencial, é a demanda, né? Então,
vai ter que chegar no ponto de equilíbrio, né? Tem muita gente lançando, muita gente construindo, mas é muito importante que se analise também a demanda, para não ocorrer super lançamentos, né? Ter muitos lançamentos no mercado, automaticamente isso cria um cenário para que preços caiam e o mercado fique instável. Então, ele vai chegar num equilíbrio, se já não estamos quase próximos ao equilíbrio. Algumas pesquisas ainda serão feitas até agora no final do ano e no começo do ano que vem, mas é muito provável que o crescimento continue, não da forma que foi agora, né? Logo que caiu a taxa Selic, logo que o pessoal começou a investir no mercado, mas provável que o ano que vem continue, mas não numa taxa tão acelerada como foi agora. Mas você acha que esses empregos se mantêm? Se mantém. A construção civil também tem essa característica, né? Um empreendimento aí tem uma média de 2 a 3 anos, dependendo do tamanho do empreendimento, até 4 anos, né, para se concluir. Então, pequenas obras, pequenas reformas que nem impactam tão diretamente no PIB, nos empregos, né, acabam mais rápido. Mas as grandes obras têm um período aí mínimo de 2 a 3 anos, né? Então, pode se contar que 2021 e 2022 esse pessoal se mantém empregado aí. Por 2 anos, então, uma estabilidade no setor. Muito provável, né? É o que a gente espera também. Ninguém sabe do futuro, do amanhã. Tudo que aconteceu esse ano, a gente cada vez mais tem falado, né? Não dá para saber o que acontece nos próximos dias, né? Mas a gente imagina que vai se estabilizar sim. No setor de compra de imóveis, né, houve um crescimento aqui na região de 15%, também bastante aquecida por conta da super safra. Agricultores que já negociaram 2 safras para frente, então já pegaram esse dinheiro e investiram. Você acha que isso vai ajudar também nessa manutenção, já que muitos imóveis são negociados já na planta, enfim, e esse setor vai continuar aquecido, ou você acha que foi só esse boom da taxa Selic e agora já começa essa estabilização que você disse, nesse sentido de venda? No sentido de venda, ele continua aquecido por um tempo ainda, porque o imóvel continua sendo... Eu posso ser suspeito em falar, né? Mas o imóvel continua sendo um investimento muito seguro e muito rentável agora, na comparação com qualquer outro tipo de investimento, né? Se você colocar na balança, óbvio que tem investimentos mais rentáveis, mas tem um risco maior. Então, pela segurança que o imóvel traz, o dinheiro que está hoje ou no banco ou em outros investimentos, ou até mesmo em soja, em milho, o pessoal vai querer transformar eles em imóveis. Então, por isso que essa venda de imóveis continua aquecida. Sempre lembrando que tem que entender a finalidade desses imóveis. O pessoal está comprando para vender, para alugar. Se compra para moradia própria, ok. Se está comprando para vender ou para alugar, tem que pensar um pouquinho antes de fazer uma análise um pouco mais aprofundada de mercado, para saber se vai ter esse retorno no aluguel ou se vai ter esse retorno, se vai conseguir vender e também tem um superávit nessa diferença, né? Então, acho que como vocês já imaginam, né, o nosso mercado ele sempre foi baseado na agroindústria, né? Então, ocorrendo super safras e safras também rentáveis, né, com esse dólar alto favoreceu muito, sempre a indústria da construção é muito favorecida com esses cenários. O pessoal gira muito o comércio, gira a indústria da região e uma grande parte desses valores acabam caindo na construção civil. A gente teve, por conta da pandemia, também uma mudança de comportamento com a adaptação ao home office de muitas empresas, algumas inclusive falam em nem retornar ao trabalho presencial. Você acha que essa mudança também pode trazer um investimento maior em residências, ou vocês ainda não veem isso? É muito cedo para dizer. O mercado é muito instável, né? Há 2, 3 meses atrás eu te falaria que sim. Hoje em dia, todo mundo que eu tenho conversado, que eu tenho falado, o pessoal não aguenta mais ficar em casa. Está todo mundo voltando para o trabalho, voltando. Na minha empresa mesmo, na minha construtora, a gente deu essa opção para que todo mundo ficasse em casa, né? Pode levar o computador, nós temos uma empresa de TI que pode acompanhar lá e deixa voltar, pelo amor de Deus. Então isso tem acontecido com investidores, com clientes que nós temos na nossa construtora, que tinham imóveis que ficaram na dúvida, será que o pessoal vai voltar, será que não vai? O pessoal está voltando. Esse relacionamento pessoal eu acho que ainda tem que ser muito valorizado. Nós percebemos isso, até mesmo dentro do Sinduscom fizemos algumas reuniões virtuais, não tem o mesmo resultado que reuniões presenciais. Eu acho que a gente pode tirar sim muito proveito dessas reuniões virtuais, né? Depende muito do modelo, do momento, do tipo de reunião, mas as locações de imóveis comerciais eu acho que vão continuar aquecidas.
Talvez uma pequena parcela vai continuar em home office, mas eu acho que a grande maioria volta. Para essa pequena parcela que vai querer trabalhar em casa, óbvio que um pedaço, uma parte maior da casa destinada com essa finalidade vai ser legal. Porque às vezes o pessoal vai trabalhar 2 dias por semana em casa, 1 dia por semana em casa. O que realmente aconteceu foi que acabaram enxergando as residências de uma forma diferente, né? Antes era só para chegar em casa e dormir, quem sabe almoçar, né? Agora perceberam que podem precisar trabalhar às vezes em casa também. Ninguém sabe se é segunda onda, terceira onda, por quanto tempo isso vai durar, quando a vacina vai chegar. Então isso ainda está permeando, mas como eu te falei, há 2, 3 meses atrás eu tinha mais certeza disso. Como eu comecei a sentir na pele, conversando com muitas pessoas, o pessoal está querendo voltar às atividades normais e ter o relacionamento presencial. Você falou dos imóveis comerciais, você acha então que deve haver uma volta, talvez reduzindo espaços ou pegando espaços mais afastados do centro, que talvez os valores são menores nessa retomada? Sim. Mas você acha que esse é um comportamento que deve ser... Eu acredito que sim. Essa é uma opinião minha, converso com muitas pessoas, analiso o mercado, mas eu coloco mais como uma opinião, sabe? Mas eu acredito que até mesmo em regiões centrais, sabe? Até mesmo na região central. Às vezes não precisa nem ser muito afastado. Para imóveis residenciais de região central, a gente percebe aqui no Cascavel. Pouquíssima coisa acabou vagando nesse período. O pessoal passou por dificuldades, mas muita coisa nova surge, saindo, muita gente inaugurando lojas novas. Então, ao meu ver, continua aquecida a locação e imóveis comerciais para finalidade de locação. Só falando em locação, já existe uma previsão de aumento ou de redução de valores com toda essa mudança, esse aquecimento do mercado, ou ainda é cedo para dizer também? O mercado de locação também passa por um momento um pouco diferente, né? Normalmente as correções eram feitas por GPM. Hoje em dia não tem mais como fazer pelo GPM. O GPM está chegando a casa de 20, 25% de aumento nos últimos 12 meses. Num cenário onde muita gente pediu correção para baixo, correção negativa, né? Os locatários pediram correções negativas. Então acaba ainda sendo um bom relacionamento entre o locador e o locatário, né? Uma boa conversa, uma boa negociação, mas os valores ainda estão dentro do que era esperado, sabe? Nada muito abaixo. Se a gente for acompanhar, até hoje saiu que o PIB no terceiro trimestre, Brasil subindo 9,4%, então a retomada está vindo. O pessoal que paga por essas locações já não tem mais nem muita, uma outra indústria que ainda não se recuperou, mas o restante do pessoal está recuperando normalmente. Você já disse em segunda onda, essa semana a gente teve um aumento em números tanto no Nacional quanto no Paraná, aqui na região também. A segunda onda já era prevista, né? Eu queria saber como que o setor vê essa possível segunda onda, se acha que mantém do jeito que está, se pode haver um crescimento, se pode haver uma retração, uma estabilidade. Muito difícil, né? A gente imaginar como que seria essa segunda onda. Possivelmente um lockdown, se vier uma onda forte. Um lockdown vai depender muito do nível desse lockdown, o que fecha, o que não fecha. A gente pega como exemplo a Europa, Estados Unidos, onde já chegou essa segunda onda. Mas pode ser que a segunda onda na nossa região ou no Brasil acabe chegando após a vacina. Então é muito difícil que a gente faça previsões. Para a construção civil, por mesmo na primeira onda a construção não ter parado, nós trabalhamos em ambiente fechado, ambiente aberto, porém que não existe uma permissibilidade para que entre pessoas de fora, né? Então é muito mais fácil se controlar, por isso que a construção civil continuou trabalhando, né, todo esse tempo. Acredito que a gente mantenha dessa mesma forma. Então, se houver uma segunda onda, a construção civil continua trabalhando. Por a gente ter empreendimentos que levam 2 a 3 a 4 anos para entrega, não é 15 dias parado que afeta diretamente, né? E às vezes o pessoal até já aprendeu, já lidou com essa primeira onda para entender que as indústrias que fabricam insumos para nós não precisam parar, não precisam também se desligar, podem manter a continuidade, né? Eu acho que agora vai ser um pouco mais simples, um pouco mais fácil, se tratando de indústria, né? Obviamente, não se falando em saúde, né? Porque é muito complicado, né? Se ela realmente chegar e a gente não estiver preparado para isso. Para 2021, já se tem como prever, desenhar um cenário, ou ainda é muito incerto diante dessa possibilidade de vacina ou não, da segunda onda ou não? Como que você vê isso? Eu acho que ainda é muito incerto. Não fica nem muito dentro da minha especialidade, né? A gente acaba lendo muita coisa, conversando com muita gente, mas eu ainda não arriscaria, sabe, dar um palpite assim sobre
se vem vacina, se não vem, se a vacina vai ser efetiva, se ela chegando em fevereiro, quanto tempo vai levar para se vacinar X% da população. Depois de vacinado, quanto tempo vai gerar a imunidade. Então é muito complexo isso. Nós fazendo o nosso papel, eu acho, a construção, mantendo empregos, gerando renda, mantendo condições para investimento de outros setores, eu acho que a gente faz o nosso papel bem feito, né? A questão de saúde mesmo, condição sanitária, é muito complicado a gente entrar. Acho que nós temos que, todo mundo se preocupa com tudo, mas cada um na sua especialidade também, né? Pode-se dizer então que a construção civil pode continuar sendo o carro-chefe dessa retomada e da manutenção da economia, mesmo com uma segunda onda, mesmo com a incerteza da vacina? Com certeza, pode sim. Diversos outros cenários cenários não parecidos, né, porque quando a pandemia começa nunca houve, né? Mas em cenários de crise, normalmente a construção civil é o que tira a indústria, de uma forma geral, tira o comércio, eleva o PIB, né? Então a construção civil sempre teve essa característica. Eu acho que é uma característica que ela vai acabar mantendo, né? A gente consegue, um investimento pequeno comparado com outras indústrias, trazer uma renda muito mais rápida e muito maior, né? Então a construção civil ela continua com essa característica. Em diversas crises isso já foi provado e eu acredito que não está sendo diferente nessa. A construção civil tem essa característica que continua a longo prazo isso. Ok, Ricardo, muito obrigada pela sua presença, pela entrevista, pelas informações. Obrigado a você. Obrigada a você que acompanhou. Continue acompanhando nossas notícias no nosso site paraná.com.br.